passamos naquela noite de tempestade foi simplesmente terrível para nosso vilarejo. Localizado no Texas, nosso pequeno vilarejo era formado por pessoas simples, mas de bom coração. Pessoas nas quais gostávamos muito. Hoje não podemos dizer isso a elas. E sabe por quê? Porque estão mortos. Vou contar a vocês o que de fato ocorreu em uma noite comum de tempestade no inverno de 1940, no Texas, Estados Unidos. Vou falar um pouco de como era a nossa região. Pensem em casas pequenas e simples, com uma cerca de madeira ao redor das propriedades, tipo aquelas casas de faroeste. Cachorros nas ruas de terra seca, árvores secas também, e estradas que faziam a divisão do lugar. E além disso, um lugar bem aberto, como nas planícies, sem árvores altas, só mesmo um campo aberto, com arbustos, alguns pés de cactos e algumas rochas. Lá era assim, e foi naquele dia que estava muito quente, costume de nossa região, e sempre no inverno tinha muitas tempestades, principalmente durante a noite. E como na noite passada havia caído uma, era certeza que na próxima noite viria outra. Durante o dia, fomos eu e meu pai até a cidade mais próxima, cerca de uns 10 quilômetros de lá. Fizemos compras e retornamos para casa, na qual minha mãe nos aguardava para almoçarmos. Os vizinhos eram gente boa. Uns iam para um bar instalado no vilarejo, bem no meio. Outros ficavam em frente à barbearia e outros em suas casas. Era um lugar simples e pacato. Chegamos em casa, minha mãe preparou o almoço e após a refeição, fui para meu quarto, ler um pouco. E as horas foram se passando e logo a tarde chegou. Saí para fora para conversar um pouco com alguns amigos de lá. As crianças brincando em frente às suas casas, carros passando vagarosamente, mas algo começou a nos chamar a atenção. Já se aproximavam das 5 horas da tarde e ao longe uma grande nuvem de tempestade se formava e começava a rumar em nossa direção. Os cachorros não paravam de latir e de correr para todos os lados. Parecia que eles estavam prevendo algo que aconteceria com a chegada da noite, e eles estavam certos do que viria mais tarde, e nós não estávamos preparados para aquilo. A noite ia caindo mais uma vez sobre o nosso pequeno vilarejo, e ao longe os relâmpagos clareavam aquela nuvem. 8 horas. O relógio marcava nosso horário de jantar. Fizemos a refeição e eu saí para fora para colocar comida para os cachorros e fiquei um tempo vendo aqueles raios gigantes cortando a nuvem. Já era possível ver os trovões, mas algo me chamou a atenção. Eu estava ouvindo uivos, muitos uivos, que vinham da direção de algumas colinas que tinham uns quilômetros de lá. Se fosse lobos, era uma alcateia. Se fosse de coiotes, eles estavam caçando. Tínhamos bastante problemas com coiotes, e cada uivo que eles emitiam dava um sinal que eles estavam na região. A rua estava quase deserta. Os cachorros mostravam uma inquietação e começaram a latir quando o vento frio passou por nós. Meu corpo se arrepiou, me fazendo entrar para dentro. Relatei o comportamento estranho dos cachorros a meus pais e também falei dos uivos, mas eles disseram que era normal, sendo que eles nunca tinham ficado daquela forma. Fui dormir às 10 horas da noite e, na meia-noite, me acordei com um trovão e um forte vento que anunciava a chegada de mais uma tempestade. Os cachorros lá fora latiam sem parar, então me virei de lado para tentar dormir de novo e ouvi algo correndo. Parecia um cavalo, e logo após, mais outros sons de algo grande correndo na estrada e gritos de cachorro. Aquilo correndo parecia cavalos, mas cavalos a uma hora daquelas seria impossível, ainda mais com uma forte tempestade que cairia a qualquer momento. Me levantei e fui até a janela do meu quarto.
Olhei para fora em direção à rua e vi a poeira sendo levada com a força do vento. Os raios iluminavam a região e vi de relance uma sombra grande de um animal quadrúpede correndo para trás de uma das casas que ficava na frente da minha. Escutei quando o cachorro dos moradores começou a latir e depois gritar de dor. Seja o que fosse que eu vi, estava atacando o pobre animal. Os outros da rua estavam calados, nem pareciam estar mais ali. Fiquei olhando até que as luzes da casa se acenderam e ouvi gritos de assustadores dos moradores daquela casa. Algo estava no fundo da casa deles e eles viram o que era, e o grito foi de assustar. Gritos de horror. Eles estavam sendo atacados por alguma coisa que atacou o cachorro. Eu ouvia como se fossem rosnados, mas rosnados grossos, não daquela direção, e sim de trás da minha casa. Eu não pensei duas vezes, então peguei um pedaço de madeira e fui me aproximar para tentar ver do que se tratava. Quando eu vi uma criatura a qual assombrava e atacava os moradores daquela casa. Então eu, sem saber o que fazer, saí correndo e gritando em desespero, pedindo ajuda. E depois de alguns minutos, eu voltei com mais alguns homens e meu pai, só que já era tarde. Aquelas pessoas já estavam mortas, todas dilaceradas como aquele cachorro. Então, a partir daquele momento, iniciou-se um terror e uma caçada em busca daquela criatura. Por toda parte, víamos rastros de sangue e íamos seguindo seus rastros deixados por ela. E fomos parar em meio a um corredor de rochas, próximos de lá. Aquela noite estava muito fria e por isso, em dados momentos, podíamos ver a respiração, a qual saía fumaça da boca daquela criatura. O clima frio, naquele momento, me fez gelar. Tudo se fez silêncio, a não ser o som dos trovões. Foi quando um dos homens foi puxado para o escuro. Ele foi puxado com tanta violência que mal tivemos tempo para ajudar ele. Só ouvimos os gritos de terror daquele homem enquanto era devorado vivo por aquela criatura. Só que o pior ainda estava por vir. Surgiram mais e mais daquelas criaturas negras. Então, vi um a um daqueles homens sendo mortos, sem nenhuma chance de defesa. Os tiros disparados pareciam não surtir efeitos nas criaturas. Então, o terror se instalou entre nós, os moradores. Quando eu cheguei em casa, me tranquei mais de mãe e meu pai, e pudemos ver pessoas correndo sem braços, algumas com cortes terríveis pelo corpo. Vimos algumas mortas. Aquele pequeno vilarejo virou uma cena digna de filme de terror, um banquete. E pior foi quando o sol chegou. Quando os raios de sol apareceram, já era possível ver o que tinha acontecido. Eram corpos mutilados espalhados por todo o vilarejo. Aquele foi um dia muito triste. Tivemos a tarefa de ajudar a recolher cada corpo de pessoa nas quais conhecíamos bastante. Então, os dias foram se passando. Todos ficaram preparados caso aquelas coisas voltassem. E as criaturas fazendo mais vítimas. Até que uma certa manhã, cansados de tudo aquilo, reunimos os únicos homens que tinham e fomos à procura daquelas coisas. Foi quando, entre as rochas, nos deparamos com uma cabana de madeira. Nos aproximamos com muito cuidado. E ao entrarmos, vimos pessoas, nas quais nos falaram. Matamos todas aquelas pessoas, e vocês serão os próximos. Não pensamos duas vezes em acabar com aquela família monstruosa ali mesmo. Foram muitos tiros, e após aquela chacina daquela família monstro, incendiamos a cabana e fomos embora. A partir daquele dia, tivemos paz, mas sentimos por cada morador, cada pessoa de bem que perdeu a vida nas garras daquelas bestas do inferno. Cada uma daquelas pessoas faz muita falta. Já se passou muito tempo, mas ainda me lembro daquela noite de tempestade, quando
se transformou-se em uma noite infernal. Boa noite e fiquem com Deus.